Olá, meu querido ouvinte da Palavra do Eterno, a graça e a paz de nosso Senhor seja convosco. Eu quero chamar a sua atenção nesse momento para nós meditarmos na Palavra de Deus. Aqui no livro de Marcos, no capítulo 3, nós iremos ler o versículo 24 e 25, que diz assim: Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Eu quero compartilhar nesse momento com você a respeito da divisão na casa do Eterno. Quando nós analisamos esse texto que acabamos de ler, chegamos à conclusão de que o que acontece em nossos dias não é diferente do que acontecia no passado, na época do Salvador, há 2000 anos atrás. O Salvador aqui havia acabado de expulsar um demônio e gerou muita crítica a respeito dos religiosos, daquelas pessoas que compõem a religião, as pessoas que seguiam um padrão religioso, as pessoas que viviam uma religião de aparência. Essas pessoas começaram a criticar o Salvador, falando até que ele expulsava demônios por nome de Belzebu, pelo poder de Belzebu. Aí então é quando o nosso Cristo ele fala que um reino dividido não subsiste. Não pode subsistir um reino dividido, uma casa dividida. Não pode. Então como poderia ele expulsar demônio por Belzebu? Como poderia Satanás, por exemplo, expulsar Satanás? Isso é casa dividida, reino dividido. Quando nós analisamos em nossos dias e vimos aí um monte de religião, cristãs, se assim eu posso falar, chegamos à conclusão de que isso não passa de um reino dividido. Divisão. Temos a Batista, temos a Assembleia, temos a Universal, temos a Igreja da Graça, temos a Cúspide de Cristo, serpente de Moisés que engoliu a outra, temos a Assembleia de Deus Batista Primitiva, temos a Presbiteriana, temos várias denominações. E o que é mais interessante é que todas elas dizem ser a casa de Deus, o lugar de habitação do Eterno, porém nenhuma se une com a outra. E fica essa confusão. Os batistas não se unem com os assembleanos e vice-versa. O mesmo acontece com a Universal, com a Graça, com a Presbiteriana e com qualquer outra. Cobram o dízimo falando que é para Deus, para o Eterno. Mas se você faz parte da Assembleia do dízimo da Batista, já não pode. Como que esse dízimo, por exemplo, pode ser para o Eterno, se todas elas são a casa de Deus, como eles alegam? Não tem lógica, não tem fundamento, não tem cabimento essas mentiras que vêm sendo anunciadas através desses templos. Vários templos, várias denominações, cada uma pregando a sua verdade, cada uma pregando o seu evangelho e não o evangelho do Salvador. Se você for na Batista, tem uma doutrina, se você for na Assembleia, tem outra. Doutrinas diferentes, visões diferentes. O da Batista acha-se o certo, o da Assembleia também, o da Universal também e por aí vai. Pergunto a você que está me ouvindo, se isto não for reino dividido, o que será então? Se isso não for falta de união, o que será então? Na época de Cristo, existiam várias igrejas. E depois que o Salvador morreu, passaram a existir mais, pois o Salvador veio instaurar a sua igreja
sobre a terra. Existiam naquela época primitiva as 7 igrejas da Ásia, a igreja de Éfeso, a igreja da Galáxia, várias igrejas, mas todas elas eram apenas uma igreja, a igreja do nosso Salvador. Existiam várias igrejas em várias localidades, mas elas representavam uma, ou seja, por mais que fossem várias, era uma igreja só. É assim que acontece em nossos dias? Não, não é assim. São várias denominações onde nenhuma se une com a outra. Cada uma pregando a sua verdade, aquilo que pensa, aquilo que acha. Cada uma querendo ser a dona da verdade e até matando pessoas em nome da fé. Suba em um púlpito de um templo, seja ele batista, assembleia, presbiteriano ou qualquer outro, e anuncie a verdade do dízimo, baseado no capítulo 14 de Deuteronômio, do versículo 22 ao 29, e veja o que vai acontecer com você. No mínimo, você será expulso desse templo, mas nunca você subirá nesse altar devido à verdade que você pregou. Faça o teste. Aí eu te pergunto, isso é casa de Deus? Essas denominações aí representam a igreja do nosso Salvador? Pode ter certeza, nunca representou e nunca vai representar, porque isso não passa de reino dividido, e reino dividido não subsiste. Que o nosso Deus nos abençoe e nos guarde.